Alergias Amigos, alimentares que são bom estarmos sérias juntos e novamente. exigem cuidados Nossa Rádio rigorosos. Carona, mais um dia, mais Segurança uma vez, alimentar estamos juntos, primeiro. vindo para a unidade Duque de Caxias. É com muito prazer que nós conversamos. Projeto Brasil Sem Alergia. É isso aí. Olha, eu tenho um assunto para falar com vocês relativo à alergia a amendoim. Porque o amendoim é um alimento que tem em muitos lugares. Há vários alimentos contêm amendoim de forma oculta e é um alimento perigoso. É um dos principais alimentos que causam processos alérgicos: trigo, soja, cacau, amendoim, carne de porco, ovo, leite, camarão. São alimentos que, de certa forma, causam processos alérgicos em boa parte das pessoas. E teve uma pergunta assim bem interessante, mas muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que é um paciente que fala que quando ele come amendoim torrado, ele desenvolve reação. Então, assim, ele já comeu 3 vezes amendoim torrado e desenvolveu uma reação forte que ele parou de comer, foi no alergista, o alergista mandou ele parar de comer. Mas um dia desse ele foi no restaurante chinês e não se observou, não atentou à situação e acabou comendo uma comida chinesa que tinha amendoim na sua composição. Quando ele soube, ele ficou apavorado. Ele quis pegar logo a esposa dele, a família, deixou até os amigos lá, já foi direto para a emergência. Chegou na emergência, não aconteceu nada com ele, o médico falou para ele ficar despreocupado, para observar. Aguardaram 2 horas dentro da unidade de emergência para ver se ele desenvolveria alguma reação alérgica grave. E os dias foram passando, ele não desenvolveu nada, absolutamente nada. Ou seja, ele come alimento torrado, ele desenvolve reação alérgica. Ele come alimento cozido, do amendoim cozido, ele não desenvolve reação alérgica. Aí ele nos pergunta o seguinte: eu não sei exatamente assim o conteúdo literal daquilo que ele nos perguntou, mas eu estou repassando aqui para vocês o que eu lembro dessa pergunta, porque aqui dirigindo não dá para ler, né? Dá para a gente bater papo só. Então ele pergunta o seguinte: doutor, eu tenho ou não alergia a amendoim? Eu não entendi por que amendoim torrado, quando eu como na praia, me causa reação, e amendoim cozido não me causa reação, ou não me causou reação, porque eu também não tive coragem de comer novamente a amendoim cozido. Olha, existe uma explicação técnica em relação a essa situação. É lógico que você não deve comer nem o amendoim cozinhado, porque mesmo o amendoim cozinhado, você pode ter uma reação alérgica grave, já que você desenvolveu a reação alérgica à proteína dessa leguminosa. Então, nem o cozido você deve fazer uso, tá? Então, quem está ouvindo esse vídeo, quem está vendo esse vídeo, por favor, meus amigos, não entendam que eu esteja indicando vocês comerem alimento cozido, amendoim cozido, que amendoim cozido é seguro para a saúde de vocês. Não é isso. Não entendam dessa forma. Por favor, eu vou repetir. Se o paciente tem alergia alimentar, se ele desenvolveu independente a qualquer forma de alergia alimentar, ele não deve consumir esse alimento a não ser que o médico alergista dele libere. E nesse caso, eu não recomendo, em hipótese nenhuma, a não ser que seu médico alergista libere, o consumo do alimento cozido, mesmo não desenvolvendo reação. Mas a explicação técnica para essa situação é a seguinte: existem 3 componentes do amendoim, chamados componentes ARA, ARAH1, ARAH2 e ARAH3. São proteínas, são componentes proteicos específicos. Hoje a questão da medicina molecular está sendo estudada de forma mais profunda. Antigamente a gente estudava a proteína, por assim dizer, mais inteira, né? Aquela proteína mais misturada, e vimos que, bem na verdade, as pessoas desenvolvem, boa parte, não a proteína inteira, por assim dizer, mas os componentes da proteína. E o amendoim, eles têm esses componentes chamados ARA-H. E existem esses 3 componentes, ARAH1, ARAH2 e ARAH3, e quando o amendoim ele sofre um processo de torrefação, esse processo de torrefação faz com que constituintes de carboidratos e de açúcares do amendoim se liguem a essa proteína. E nessa ligação a essas proteínas, a esses componentes de proteínas, ARH1, ARH2 e ARH3, deixa essas proteínas, naqueles pacientes que já têm uma tendência de desenvolver reação alérgica ao amendoim, deixa essas proteínas mais ávidas, mais ativas, mais palatáveis ao sistema imunológico, por assim dizer. Ou seja, um sistema imunológico que causa o processo alérgico,
ele vai reagir, ele vai interagir de forma muito mais intensa com essas proteínas torradas do que proteínas não torradas. Por isso que eu falo para vocês, não é que o amendoim cozinhado, ele não causa alergia, ele continua tendo seu potencial alergênico. É que o amendoim torrado, ele amplifica o seu potencial alergênico. Então, pode ser que a sua barreira imunológica, ela aguente até um certo ponto de exposição a proteínas alergênicas do amendoim, mas quando você coloca, por assim dizer, um aditivo, e esse aditivo, por sua vez, ele causa a reação nessa proteína, que no caso o aditivo seria torrefação, então isso acaba levando, por assim dizer, um aumento desse processo de hipersensibilidade. Tá bom? Então é isso. Tomem cuidado, tá? Muito cuidado em relação ao consumo de alimentos. Alergia alimentar mata. Alergia alimentar é uma coisa grave. Alergia alimentar não deve ser negligenciada. E o único tratamento que tira o paciente de uma crise de reação anafilática a uma alergia alimentar ou qualquer outro tipo de reação anafilática é a adrenalina. Não existe outro tratamento. Não adianta, mas tem aquele remédio, aquele xaropezinho que meu sobrinho toma para alergia, eu vou tomar para ver se melhora. Não dá tempo de você chegar no hospital. Entende? Ou seja, se você não tem o autoinjetor de adrenalina e você começa a desenvolver essa reação alérgica de hipersensibilidade, você deve pegar suas coisas e ir imediatamente para o hospital, conversar com o seu médico, o médico lá da emergência, que ele vai fazer adrenalina em você, porque é a única coisa que vai te salvar. Corticoide, antihistamínicos, remédios em geral, simpatias, nada disso melhora, tá bom? O corticoide, o antihistamínico, os outros remédios utilizados para alergia podem até melhorar na reação que a gente chama reação bifásica. É aquela reação que acontece após a primeira reação e que pode acontecer até 48 horas. Por isso que o paciente deve ficar em observação em até 48 horas dentro da unidade de emergência. Ah, doutor, mas o meu médico alergista falou que isso aí não é bem assim. Até 6 horas dá para ficar dentro da unidade de emergência, da emergência do PS, que não haveria nenhum problema. Há problema sim, tá? Existem vários estudos científicos demonstrando que é uma quantidade pequena de pacientes, mas a reação bifásica ela pode se passar em até 48 horas após a primeira reação. Então, assim, se você quiser ser conservador, se você quiser salvar teu paciente, se você quiser cuidar da sua vida, você paciente, né, e não ter risco, o ideal é que você fique em observação dentro do hospital pelo menos 48 horas. Eu sei que aumenta o custo hospitalar, etc., blá, 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 aquela coisa toda, mas se uma vida for salva, a humanidade inteira também é salva, né? O que importa é você e você tomar conta da sua integridade física, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta, excelente. Muito obrigado mesmo. E vamos que vamos, tá? Brasil Sem Alergia, Projeto Brasil Sem Alergia. E saúde e paz a todos.